Fala, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Graco Podcast, o podcast que te ajuda a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Hoje a gente tem um papo sensacional com alguém que me inspira muito a amar mais a Jesus, mas antes eu quero anunciar algo muito legal para vocês aqui da nossa escola de teologia, a Escola Graco. No dia 30 de agosto, vai ocorrer o Seminário de Teologia Graco Presencial, segunda edição. A gente teve uns meses atrás, o primeiro seminário foi em Carapicuíba, a gente falou sobre soteriologia, a doutrina da salvação, sala cheia, foi muito precioso aquele tempo que a gente teve. E agora, dia 30/8, nós vamos ter novamente a segunda edição e vamos falar sobre escatologia, a doutrina do fim dos tempos, né? E como o primeiro, esse também vai te dar acesso a livro físico, o Bíblia em 6, não estou com ele aqui agora, então você vai ganhar um livro físico, um manual bíblico para te ajudar a mergulhar nas escrituras sagradas. Você vai ter acesso ao nosso seminário, com mais de 4 palestras, diferentes pastores ministrando a palavra para você sobre o fim dos tempos. Além disso, você também vai ter acesso ao nosso coffee break ali, um tempo de comunhão dentro do nosso seminário. Ele vai ocorrer na Paz Church Barueri e vai começar às 18 horas. Está aparecendo um QR Code na tela em algum canto aqui, aponta o celular, dá uma pausa aí, aproveita que está no YouTube, dá uma pausa, faça sua inscrição nesse seminário que eu tenho certeza que você vai crescer muito na graça e no conhecimento de Deus. Bora pro podcast, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e vamos juntos conhecer mais ao Senhor. Gabriel Mesquita, obrigado por topar esse papo, viu? Imagina, o prazer é meu estar aqui com vocês. Amam tanto a palavra de Deus, caminham tanto na graça de Deus. Amém. E o privilégio é todo meu. Legal. Gabriel, quando vem a primeira vez aqui um convidado, a gente sempre pede para ele se apresentar, né, falar como conheceu Jesus e como foi esse processo. Então, conta um pouco sobre a sua história pra gente. Tá ótimo. Meu nome é Gabriel Mesquita, sou casado com a mulher mais maravilhosa desse mundo, mais linda, chamada Ana Luísa. Tenho um filho de 10 meses, chamado Benaia Gumer, e nós estamos ali, né, ajudando na implantação da igreja no Parque Imperial, né? Em Barueri. Em Barueri, exatamente. Como eu me converti, cara, na verdade digo até que eu fui batizado 2 vezes, nem é bíblico, mas eu fui batizado 2 vezes. Minha mãe, ela se batizou quando meus pais conheceram Jesus, ela estava grávida de mim, Olha. então ela se batizou comigo na barriga e depois, né, eu já nasci no evangelho aí, né, conhecendo a Jesus, escola bíblica dominical a vida inteira, todos os caderninhos. Que legal. Eu participei, meu pai dava aula de estudo bíblico também, culto doméstico, então eu já cresci nesse ambiente também. Mas eu digo que eu acho que eu tive alguns momentos chaves na minha vida que foram momentos de encontros poderosos com Jesus, né? Legal. Um deles foi quando eu entrei na Igreja da Paz, em 2000 que era a Igreja da Paz antes, em 2012, 2013. Tive um encontro com Jesus ali que mudou minha forma de pensar, né? Meu coração já queimava muito forte por conhecer Jesus mais intimamente, assim, né? Então eu via Jesus um pouco de ouvir falar, aquele relacionamento um pouco só de distância. E aí quando eu entrei na Igreja da Paz, eu vi um Jesus mais relacional. Eu vi um Deus presente hoje, um Deus que parou por mim hoje, que me escuta hoje. Então, isso foi um baque na minha vida. E aí, minha vida de devocional foi quando eu aprendi sobre devocional. Olha. Até então, eu não sabia disso, não sabia que eu Que é o tinha... PSD, né? Que na Paz um tempo Church sozinho tem. com Deus, exatamente. Então, eu digo que eu converti ali novamente ao Evangelho, né? E a intimidade com Jesus eu aprendi naquele momento. 10 anos depois, outra virada de chave muito grande que eu tive foi num encontro que nós tivemos no Descende em Orlando. Foi na primeira ediçãozinha lá que teve. Fui também de convidado, assim, de supetão. Cheguei lá e as ministrações e tal, e teve uma das ministrações falando sobre a questão do vulnerável, tanto do Francis Chan como do Andy Byrd. E foi ali que Deus me despertou muito para o meu propósito, para o meu chamado. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a buscar coisas nessa situação, né, com esse propósito, com esse chamado, de trabalhar com vulneráveis, de trabalhar com justiça social, de trabalhar nesses contextos. E aí foi quando eu me conectei com o pessoal do Iris, da Hyde. E aí a gente fez eu lembro que eu, a Ana, a gente nem era namorado nem nada, nós fizemos uma escola deles no momento da pandemia lá online. Que legal. E uma escola deles de ministério, né? Fizemos, acho que se não me engano, foi um ano ou foi 6 meses de escola online. E aí depois eu fui fazer, não sei se foi antes ou depois, foi depois. Eu fui no Iris, em Gramacho,
com o Marcos e Damari, Rio de Janeiro, né? no Rio de Janeiro, que é o maior lixão da América Latina lá. Eles desenvolvem um trabalho há mais de 10 anos de reestruturação daquele local, a glória e imagem de Jesus, né? Eles chamam lá do Jardim de Deus. Que legal. Né? Então, são momentos que eles prezam muito pela presença de Deus. E lá, quando eu fui fazer essa missão lá, também minha vida deu outra revirada. E até então a gente já tinha começado um trabalho aqui na comunidade também, depois a gente pode falar um pouquinho disso. Legal. Mas mais no ramo da assistência. E aí, quando eu encontrei lá, eu falei, cara, eu tive encontro com Jesus de novo. Como se Jesus tivesse feito vida em mim, sabe? E aí nasceu tudo a questão do amor a Jesus, o amor a pessoas. Deus, ele realmente mudou algo em mim naquele momento ali, quando eu estava fazendo aquela missão no Rio e voltei já incendiado para isso, amando pessoas, amando a Jesus, a intimidade com Deus, o poder dessa breve presença de Deus. Então, essas coisas mexeram bastante comigo. Então, foram encontros no decorrer da minha vida que eu acho que foram alinhando para o que eu tenho hoje. Eu sei que Deus tem outros encontros Amém. Esperando no futuro e serão poderosos também. E esses encontros foram te direcionando para onde Deus queria que você estivesse. Foram direcionando, não foi nada planejado. Nada do que eu faço hoje. Você planejou? Eu planejei nem o que eu estaria fazendo, nem como eu estaria fazendo, nem com que pessoas eu estaria fazendo. Nada disso foi pensado. Eu acho que até se eu fosse pensar, não teria pensado nesse jeito, desse formato. Mas eu acho que a gente tem que caminhar em obediência à voz de Deus e a gente vai vendo os passos, né? E quando que você recebeu, quando você recebeu esse chamado, né, para trabalhar com justiça social, assistência social, e tudo mais, como que foi para você, né? Tipo, tá, Senhor, vou ser submisso à tua vontade, à tua boa, perfeita e agradável vontade, ou você, Deus, acho que eu não quero trabalhar muito com isso não. Como que foi? Foi um pouco de cada. Tá. Porque eu cresci já em uma comunidade, né, aqui chamada Morro do Socorro, no Parque Imperial. Tá. Então, eu já cresci num contexto de vulnerabilidade ali também, né? O bom é que, na verdade, minha casa, o pessoal falava que era como se fosse uma mini fortaleza dentro da comunidade da favela. Então, para você ter noção, o máximo que eu podia fazer era subir na laje, soltar uma pipa ou brincar no quintal ali mesmo. Até brinquei com a Ana Luísa, né, com a minha esposa, que meu pai me deu uma bicicleta, mas a bicicleta era para andar no corredor do tamanho dessa mesa aqui, ó. Era o meu linha de atuação, entendeu? Então, eu sempre cresci nesse contexto de vulnerabilidade ao meu vista, com biqueira, com boca, com tráfico, com prostituição, com roubo, com tudo isso fazendo parte do meu dia a dia ali, né? Morreu tal pessoa, mataram tal. Então, sempre cresci nisso. Então, no meu coração, a minha maior motivação até para desenvolver a minha vida, a minha carreira, a minha profissão, foi para fugir de lá. Então, a minha cabeça eu cresci num contexto assim, olha, eu vou crescer, eu vou trabalhar, eu vou me desenvolver e vou embora daqui. Então, não quero nem mais saber não quero nem mais pessoal. sair daqui, não quero mais saber daqui, não quero nada disso. Então eu sonhava para fora, sonhava ir para outros lugares, outros países e tudo mais. Tanto que eu conheci muita parte do Brasil, eu falei, não, vou embora, vou embora, vou embora, vou embora. Então, quando Deus foi direcionando e foi funilando para o que a gente tem hoje, que é exatamente no bairro e exatamente na casa onde eu morava, Olha, com a minha família, na a casa favela. onde você morava hoje é... Hoje é a instituição lá que nós trabalhamos com 50 crianças, né? Legal. Então, quando eu vi a porta de Deus se funilando para esse sentido, confesso que não foi algo muito agradável para mim mesmo, de falar assim, olha, nossa, que demais, entende? Mas eu não podia ignorar o que Deus estava fazendo. Então, quando nós nos mudamos de lá, a gente já ofereceu a casa para esse serviço, né, para começar a desenvolver trabalho com crianças ali, e Deus foi fazendo. Então, foi tudo muito orgânico, né, e a minha resposta foi apenas, ok, sim, Senhor. Né, mas cada um desses degraus, né, primeiro de abrir lá a Casa Aurora, que trabalha com as crianças, depois de nós caminharmos para a abertura de uma igreja, foi muito mais no sentido de obediência a Deus, do que no sentido de programação do que eu estava fazendo, entende? Uau. Então foi um meio termo ali. Eu estava amando o mover de Deus, mas o mover de Deus estava me movendo para um lugar onde eu não queria estar, não gostaria de estar. Hoje eu amo, eu sou apaixonado por lá. Até me mudei agora faz um mês para o próprio bairro, para estarmos mais perto do que Deus está fazendo naquele lugar. Uau. Mas é um misto, né? Então eu acho que a vontade de Deus ela passa por essas coisas. Nem sempre a vontade de Deus ela vai ser o que nós queremos, né? Mas a gente está disposto a fazer a vontade dele, né? O nome já diz, a vontade de Deus, né? Então, ele usa muitas vezes as nossas afeições, o que a gente já tem uma melhor
atribuição que a gente gosta de fazer e gosta de desenvolver, mas ele vai nos funilando para que seja feito como ele deseja, né? Se em algum momento eu, por exemplo, posso levantar e falar, não quero ir para esse lugar, eu não quero trabalhar com essas pessoas, eu não quero trabalhar com essas vidas, Deus vai super entender, mas ele vai levantar outro ali naquele lugar para fazer o que eu deveria ter feito, né? Então, eu acho que a gente tem que ser sensível, obediente, e Deus está trabalhando algo em nós também, né? Então, E ouvir a voz de Deus, né, e a vontade dele nem sempre é tão agradável naquele momento, né? não, com Na maioria das certeza. vezes, a verdade é que é o oposto, né? Ela é muitas vezes desagradável para os nossos sonhos humanos, para os nossos desejos humanos, mas é a vontade do Senhor. Muito, porque, por exemplo, onde eu iria imaginar que todo o meu processo, a minha história, né? Eu cresci, não foi um ambiente de luxo, não foi um ambiente gostoso, assim, foi gostoso, eu digo familiar, isso foi, mas não foi um ambiente, assim, que, nossa, meu Deus, que maravilhoso, mas todas essas coisas estavam me desenvolvendo para hoje conhecer exatamente o público que eu estou transformando a cultura ali. É até isso que eu ia te perguntar, se crescer nesse ambiente, né, da comunidade te ajudou também a aceitar Muito, esse... muito, muito. Me ajudou sabe quando cai a ficha? Igual a Rainha Esther, né? Por um tempo como esse. Ela estava lá para representar um povo diante do rei. E isso trouxe salvação para todo o povo, Sim. né? E aí eu encontrei muito o propósito de Deus, de eu ter nascido naquele lugar. Porque eu falei assim, cara, não é possível que eu passei tantos anos, eu cresci aqui, eu fui desenvolvido aqui, meus pais vieram para cá, podia ter ido para qualquer lugar do Brasil, minha mãe era de Brasília, meu pai era de, sei lá, de São Luís, mas vieram para cá, eu cresci aqui, eu desenvolvi aqui, Deus está me movendo para cá, cara, eu conheço tudo. Eu conheço a tia do bar, eu conheço o dono da biqueira, eu conheço todo Caramba. mundo. Eu conheço as deficiências, eu conheço as necessidades, eu conheço o espírito maligno que se move naquele lugar, eu conheço todas as batalhas ali. Então isso me dá um repertório, uma autoridade espiritual naquele lugar fantástica, assim, né? Então dá para ir tateando, né? Obviamente eu escutando a voz de Deus, mas a gente vai tateando. E até as lacunas que a gente trabalha lá para a transformação de cultura local, são lutas que eu mesmo enfrentei na minha vida, e eu tenho certeza que eles enfrentam hoje, porque é um ciclo de pobreza, de destruição, de miséria, daquela cultura. Então, se são problemas que eu enfrentei, eu consigo traçar um caminho de restauração naquele lugar, entendeu? Nossa, Então, é mais ou menos assim. legal. E aí a gente está conversando muito, né, sobre essa questão social, né, ajuda. Como diferenciar, né? Qual a diferença? Aquele que, por exemplo, tem uma ONG, que não é da igreja, e está ajudando uma comunidade, para uma igreja fazendo uma obra social dentro de uma comunidade. Qual foi essa grande diferença para você? Olha, teve muita diferença. Quando a gente começou a atuar lá, eu tinha uma visão da assistência social. Tá. Então, a minha questão era, as pessoas estão precisando de cobrir a garantia de direito delas, né, que a gente chama. Então, se tem uma debilidade, eu vou lá e eu ofereço esse suporte. Então, eu dou uma assistência com uma cesta básica, e eu dou isso de forma recorrente, eu vou numa casa prestar um auxílio que aquela família está precisando. Então, eu comecei o trabalho lá no Imperial com esse coração de prestar assistência social naquele lugar. Sim. Quando eu fui pro Íris, no Rio de Janeiro, eles têm o mesmo contexto que a gente, lá, um pouco bem pior, na verdade, e eles são do seguinte, olha, a gente não é uma ONG, nós estamos aqui para trazer o reino de Deus. Então eles têm um espaço mais ou menos parecido com esse aqui, que eles chamam de igreja, Olha que legal. lá, e aí eles se reúnem lá praticamente todo dia para adorar e contemplar o Senhor no meio do lixão. Nossa. Então eu tomei um baque, porque eu falei assim, eu estava esperando uma resposta mais parecida do que eu já estava trabalhando aqui no Imperial. Aí eu chego lá e eu lembro que o Marcos virou para mim, ele falou assim, Gabriel, ó, você vai ficar esse tempo aqui. Você só pode sair depois que você fizer 3 horas de oração no seu devocional. E aí você pode ir pra rua. Se você não fizer essas 3 horas de devocional, você não vai pra rua, tá bom? Aí eu fiquei assim, eu fiquei impactado. Eu falei assim, mas eu vim aqui pra trabalhar. Eu vim aqui pra, né, pra fazer algo específico, assim. Vamos botar a mão na massa, pra limpar alguma coisa. Ele falou assim, olha, Gabriel, é o seguinte. As pessoas têm muita dificuldade de entender que não é quanto você faz, mas é a proporção do mundo espiritual que está indo junto com você. Nossa. Se você pode gastar 5 minutos na rua, no tempo prático que você for fazer, e esses 5 minutos trazer uma transformação genuína na vida daquela pessoa. Como você pode passar o dia inteiro fazendo um trabalho exaustivo naquela comunidade e não trazer nenhum resultado para o reino de Deus.
Falou, então você precisa mudar a sua mentalidade de que quanto mais tempo de presença você tiver, mais vai ser o resultado do trabalho que você está fazendo na transformação de vidas. Se você não tem esse trabalho de realmente estar na presença de Deus, de carregar a presença do Senhor, ele até brincou, ele falou assim, olha, o que, que você tem para oferecer? Você não tem nada, a Bíblia fala que você é morto. Então, o morto não tem o que oferecer. Né? Agora, se você estiver cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus, aí você tem algo para dar para a comunidade. Fora isso, é só papo furado, é só conversinha e abraço nas costas. Então, mudou muito a minha cabeça. Né? Então, quando eu Foi voltei um para cá, choque, né? foi um choque para mim, porque eu nunca tinha experimentado algo nesse sentido. E foram tempos, por isso que eu acho que foi um tempo muito de alinhamento de Deus e foi um encontro muito marcante comigo, com Jesus, porque deu um baque, mudou a minha forma de enxergar a transformação de vidas. Né? Então, quando a gente fala hoje, eu ainda trabalho com isso, até no meu trabalho mesmo, né, extra ministério, mas mudou completamente a minha visão de fazer justiça, né? Então, acho que a primeira coisa para se estabelecer sobre justiça, a gente precisa diferenciar o que é a justiça humana, né, e o que é a justiça bíblica, né? O que a Legal. gente se apresenta como justiça na palavra de Deus, né, que é o nosso guia aí máximo, né? Então, nem sempre, na verdade, a maioria das vezes, a justiça humana, né, até a Bíblia fala que a justiça humana não produz a justiça de Deus. Então, a Bíblia ela enxerga a justiça de uma forma diferente. Como que é essa forma? Então, a justiça é sempre quando as pessoas são conectadas com a vontade de Deus ou com o Senhor. Então, se eu consigo conectar o Renan com o Senhor, com a presença de Deus, eu estou estabelecendo um foco de justiça. Né? Então, isso é a verdadeira justiça, quando as pessoas são conectadas com Deus. Se isso não acontece no seu processo de assistência, tem algo errado. Né? Então, se as pessoas elas estão só ali naquele piso, né, de que, não, eu tomo uma cesta básica, tomo uma assistência, tomo alguma comida, alguma coisa nesse sentido, mas ela fica somente nesse ciclo de assistência, eu não estou gerando uma transformação genuína da vida da pessoa. Né? Eu estou estabelecendo apenas muletas para que ela viva lá e sempre dependa até do meu próprio serviço, que é o que acontece em muitas organizações sociais ao redor do Brasil inteiro que eu conheço. Né? Então, Vai dando cesta básica, cesta básica. porque acontece, querendo ou não, perdão, é um programa, eu preciso, as pessoas precisam do meu serviço, entende? Então, elas precisam da minha assistência. Tá. Se eu retiro a necessidade da assistência, eu não preciso dessa frente mundial, global, que presta esse serviço, né? Só que quando eu olho para a palavra de Deus, a Bíblia primeiro ela nos fala que todos fomos feitos semelhantes a Deus, né? E inúmeras promessas de Deus falando que eu sou cabeça e não a cauda, eu vou dar emprestado e não pegarei emprestado. Então isso vai muito contrário a uma visão de manter a pessoa em um assistencialismo, né? Mas a pessoa precisa encontrar Jesus para que ela tenha uma vida, uma mentalidade transformada e que ela venha se desenvolvendo. Olha que legal. Porque os caminhos, na minha visão, de pobreza, os caminhos de injustiça que acontecem hoje, seja ela racial, de gênero, todas essas questões, elas partem do interior humano. Né? Então, o interior humano está corrompido. Isso a Bíblia já fala para a gente que está corrompido. Só que a Bíblia não apresenta essa assistência social, esse nicho como fazer justiça. Não, vai lá e se levanta como. Não é nesse sentido. A Bíblia parece o seguinte: olha, até com Abraão, né? Abraão creu em Deus, na palavra de Deus, e isso foi lhe atribuído como justiça. Porque ele foi conectado à vontade de Deus. Então, quando eu conecto essa pessoa à vontade do Senhor, começa a transformar algo dentro dela. Assim como a gente acontece na nossa vida normal. Né? Então, começa a mudar algo na minha vida. Eu tinha uma mentalidade X de corruptível, isso mudou, começou a ser transformado. Eu tinha uma mentalidade de mentira, isso começou a ser transformado. Eu tinha uma mentalidade de falta de integridade, isso começou a ser transformado. E aí, com essas mentalidades transformadas dentro de mim, que só Cristo pode fazer, o Espírito Santo pode fazer, aí sim, esse é o caminho de uma prosperidade, né? Se você for pensar numa ascensão de vida. É quando os caminhos, ele também são caminhos de vida, né? Agora, se eu não transformo o caminho da pessoa, se eu não dou a oportunidade dessa pessoa encontrar com Jesus, ela sempre vai estar vivendo debaixo da escuridão e da podridão do pecado. Então, não faz sentido. Entende? Eu fazer toda a assistência e não pregar o evangelho. Não faz sentido eu fazer tudo, entregar para a pessoa um monte de coisa. Posso fazer? Posso. Eu não vou negar o pão para a pessoa. Eu não vou negar a necessidade da pessoa. Eu posso fazer isso. Mas esse não é o fim. Esse não é o fim. Né? E Coríntios, se eu não me engano, ele fala que a gente deve até ficar longe das pessoas que, tendo
aparência de piedade, né, negam a verdadeira eficácia dela. Então, a piedade, ela não é um destino final. Então, a minha piedade, a minha assistência que eu faço ali como justiça, não pode ser um projeto final. Não, eu te dei uma assistência, é isso. Semana que vem a pessoa vai estar aqui de novo. Na outra semana a pessoa vai estar aqui de novo. E mesmo que às vezes eu coloque até os artifícios governamentais, eu falo, né? Então eu dou um emprego para essa pessoa, mas se ela não teve uma alteração dentro dela, ela não nasceu de novo, eu não dou uma semana, um mês para ela perder esse emprego. Entende? A gente já passou várias vezes por essa situação. Então, eu tô falando de coisa prática, né? Então, a gente passou várias vezes essa situação de dar para a pessoa, preencher essas lacunas de deficiência na vida da pessoa, mas dar um mês, 2 meses, porque não foi mudado algo dentro dela, ela continua no reino das trevas, ela continua com os caminhos dentro dela todo errado, não é um caminho de luz. Cara, essa pessoa perde o emprego, essa pessoa é mandada embora por falta de integridade, essa pessoa não consegue compreender. Então, não é apenas promover a oportunidade de uma ascensão. Isso também não é necessariamente justiça bíblica, a ascensão financeira e de vida e tudo mais. Enfim, mas é alinhar que a justiça verdadeira é quando as pessoas e coisas são conectadas ao Senhor, né? As circunstâncias são conectadas a Deus. Quando isso acontece, toda circunstância muda, todas as pessoas mudam, e daquela pessoa começa a sair rios de água viva, né? Que até o nome, hoje o trabalho que a gente faz lá na comunidade, é dentro de uma casa, que era a casa que eu morava, chama Casa Aurora, né? Que fala que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, vereda é caminho, né? Então, o caminho de uma pessoa justa, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O dia perfeito, obviamente, é se encontrar com o Senhor na glória. Mas enquanto isso acontece, nós vamos vivendo a melhoria de Deus por conta das nossas próprias práticas. Agora, se eu não corrijo o caminho da pessoa, se eu não consigo corrigir, só consegue corrigir o caminho do Espírito Santo quando tem encontro com o Senhor, se eu não corrijo o caminho dessa pessoa, ela vai continuar em um caminho tortuoso a vida inteira. Entende? Então, ela vai continuar na pobreza, na mentalidade dela todas. Então, por isso que a gente trabalha desde a infância, esses veredas da justiça no coração dela, para que ela cresça um ser humano, né, uma pessoa já à imagem e semelhança de Jesus. Então o trabalho de vocês é muito mais, se você concorda comigo, de mudança de mentalidade e discipulado que ajuda. O nosso trabalho é discipulado, né? Então, uma escala maior, né? Então, nós estamos ali com, por exemplo, na Casa Aurora, nós temos 50 crianças. Elas passam um dia lá, 50 crianças. Elas vão 2 dias por semana no contraturno escolar delas. Então, elas acordam, vão pra gente, fazem um lanche e vão pra escola. Aí, enquanto isso, quem tá na escola vem pra gente, lancha e vai pra casa, né? Então, eles fazem essa troca. E aí, toda a liturgia do que a gente faz lá com as crianças, elas entram, elas fazem uma oração, elas têm a declaração de fé delas, que elas falam quem elas são em Jesus todos os dias. Elas cantam o hino nacional e elas entram para a lição do dia, né, ali dela, que seja um trabalho escolar, alguma coisa nesse sentido, né, que melhore a educação daquela criança para ela poder se desenvolver. Mas nosso coração ela precisa saber ler por quê? Ela precisa ler a Bíblia. Entende? Ela precisa aprender. E é uma dificuldade que a gente só despertou porque quando começaram a nascer as células, e hoje nós temos isso, minha célula de quinta-feira são com sêniores lá que a gente fala, né? Da comunidade. Eles são iletrados. Eles não sabem ler a Bíblia. E até quem sabe ler a Bíblia, eles não conseguem entender. Então é um analfabetismo ali básico, né? De discernimento. Então a gente falou, cara, vamos na raiz. Por isso que a gente começou a fortalecer a ONG no trabalho com crianças, porque a gente viu que não dava para fazer uma transformação na cultura geral com pessoas que não sabem ler. Entende? Compreender o evangelho. Então, eles entendem, eles vivem hoje uma vida já com Jesus, todos se converteram ali com a gente. Legal. Foi maravilhoso, mas com crianças eu já consigo alinhar essas questões educacionais para que eles cresçam e realmente voem ali com Jesus e desenvolvam um caráter também aprovado diante de Deus. Mas o nosso trabalho é discipulado. Então, pra você ter uma noção, por exemplo, se acontece, sei lá, briga, alguma coisinha assim, cara, é de sentar com a criança e falar assim, o que aconteceu? Aconteceu isso, isso, isso. Cara, eu chamo essa criança e falo, como está na sua casa? O que está acontecendo na sua família? O que aconteceu? Então, não raiz, né? é uma ONG, né? No CNPJ, nós somos uma ONG, mas nós estamos discipulando uma cultura ali, né?
Então, com 50 crianças, imagina, essas crianças vão casar, essas crianças vão ter filhos, em pouco tempo, daqui a alguns anos, vai tá ali. Já é outra cultura, já é outras pessoas que estão construindo um novo reino naquele lugar, que é o reino de Deus. Então, o nosso trabalho ele é muito focado nesse discipulado. Tanto que se a gente for fazer uma modalidade que a assistência hoje determina como se fosse assistência por percurso, né? Então, eles conseguem atender em gama uma grande quantidade de pessoas. Então, 400 crianças, 300 crianças, 500 crianças, a mesma organização, porque eles vão lá e participam de várias oficinas. Só que a gente entendeu que esse não era o nosso caminho. O nosso caminho a gente foca qual que é a nossa quantidade que a gente consegue atender o discipulado individual. Quantas crianças? São 50, já tentei mais. Já tentei 70, as meninas ficaram doidas. As meninas ficaram doidas lá, eu vi que não deu muito certo. Então a gente fechou que é 50 o que a gente consegue fazer hoje com a nossa estrutura, Sim. ali com as pedagogas e voluntárias, tal, com as missionárias que estão lá, né, trabalhando nisso. Então a gente desenhou todo o sistema para abraçar ali a vida daquelas crianças. Então nós acompanhamos eles desde os 6 anos de idade até os 17 anos, quando eles acabam o ensino médio. E ontem, a gente já tinha alinhado essa parceria, mas ontem a gente cravou a parceria de que a conclusão deles, quando acabarem o ensino médio, é serem direcionados para a Global Mission School. Legal. É a formatura deles, entende? Então, eles vão para a Global Mission School, depois eles voltam e vão para a universidade. Legal. Então, a gente está trabalhando todo esse período deles, educacional, mas também familiar. Então a gente faz visita nas casas, as mães vão na igreja, o sistema de pontuação deles, eles são pontuados tanto por irem bem no boletim escolar, que a gente olha, a gente recebe, a gente questiona eles. Que nota é essa daqui? A gente vai na reunião de pais deles, Legal. a gente que escuta as broncas, ó, esse aqui, não, então cadê o pai? Porque muitas vezes o pai não vai, e o pai nem dá valor à educação, mas a gente está lá, né? Então, todo o nosso sistema é desenhado, né, para que fortaleça tanto esse aspecto de Cristo no centro, que eles tenham um encontro com o Senhor. Não digo que é instantâneo. As meninas que estão lá trabalham, elas sabem disso, a gente está lá trabalhando há anos, sabemos disso. Não é instantâneo, mas em algum momento, dentro dessa cultura, ele vai se despertar para Cristo. Que seja com 6 anos de idade, que a gente já tem criança falando assim, eu quero ser pastor. Essa semana a gente recebeu uma fotinha de uma das nossas funcionárias lá, né, que ela tá indo embora, tal. Ela falou, meu sonho é tal coisa nos Estados Unidos, tal. Aí o menino falou, meu sonho é ser pastor. Aí ela mandou a foto, falou, menina, que demais. Então tem crianças que já despertam mais cedo, mas tem crianças que nesse processo nosso, dos 6 anos ali, hoje a gente a nossa turma mais velha tá com 17, 16 anos. Eram nossas crianças, viraram nossos adolescentes. Não 100% deles tiveram um encontro genuíno com o Senhor. O que é um encontro genuíno com Jesus? Estão apaixonados por Jesus? Não. Mas eles são muito, muito diferentes de todos os outros adolescentes da comunidade. Mesmo sem aquele paixão fervorosa, entende? Que a gente sabe que em momentos da nossa vida eles ainda não encontraram isso, alguns deles ali. Mas eles têm o caráter completamente diferente, eles têm a visão de mundo diferente. E falta que a gente fica ali orando. A gente crê que em algum desses momentos da vida deles, eles vão ter esse despertar espiritual para o Senhor, né? Então esse é o nosso trabalho, mas é um trabalho, né? é o fruto do discipulado, mas é um trabalho a longo prazo. Sim. Então, não é uma coisa que a gente está trabalhando e desenvolvendo. Atira a escada, entendeu? Não é uma linha industrial, não dá para fazer isso. Então, por isso que não dá para a gente atender todas as crianças da comunidade. A gente consegue fazer nas festas, né, e tudo mais, mas o nosso trabalho dia a dia é saber o nome, a idade, a família, o pai, a mãe, o tio que está preso, o irmão que está lá, a gente está orando, o tio que está drogado, o irmão que está sei lá onde, e a gente está junto ali passando pelas necessidades juntos. Então, é um trabalho bem desafiador, é uma ONG, mas é um trabalho bem desafiador e que exige bastante alinhamento, né? E tem muitas coisas que a gente sabe que são espirituais, né? Então, muitas mentalidades que só vão cair mesmo com jejum e oração. Tem muitas coisas que a gente passa lá na casa que a gente fala, não tem resposta, vamos orar. Não tem o que fazer, vamos orar. Não tem, né? Esgotamos ali todas as nossas fichas, né, humana, então vamos orar, né? O que dá para fazer, o que não dá para fazer, e a gente tem visto a mão de Deus em cada uma dessas circunstâncias, né? E é um trabalho que também vai muito na contramão da cultura imediatista, né? Uma cultura de, cara, eu quero para hoje, quero ver a transformação já em um mês. Não, cara, às vezes a criança vai demorar um tempo para ocorrer a transformação na vida dela, né? Vai demorar, porque nós estamos trabalhando em educação, mas é um processo de discipulado, né? Então, Jesus, ele não desiste de nós em nenhum momento da nossa história. Então, ele está constantemente repetindo para a gente muitas verdades. A Bíblia é isso, a Bíblia não muda.
Então já parou pra pensar que eu tô lendo a mesma Bíblia desde quando eu era criança e a cada dia é algo diferente que Deus me mostra, né? É uma visão diferente, é uma etapa diferente da minha vida. Ir para ali para construir uma coisa sólida ali no Imperial, por exemplo, a gente está pensando muito nisso, né? A igreja precisa ser relevante em todas as fases da vida da pessoa, né? Desde criança até ela estar senhor. Então precisa abraçar tudo isso. É um desafio, mas é isso. Então por isso que vai muito distoante de apenas uma assistência de dar, oferecer uma coisa. Nós negamos essa assistência? Nós não negamos essa assistência, mas nós direcionamos essa assistência. Então hoje, por exemplo, nós não distribuímos como instituição esses serviços de assistência para toda a comunidade ali, mas somente para os alunos que estão conosco. Nós começamos assim? Não começamos assim. Começamos dando 200, 300 cestas básicas e tudo mais, e vamos embora. Mas a gente viu que para o desenvolvimento do que Deus tinha nos dado ali no Imperial, esse não era o caminho. Então, quando nós começamos a funilar a assistência apenas para quem estava também numa aliança conosco ali de desenvolver, de famílias que estavam comprometidas de ter seus filhos desenvolvendo na escola, desenvolvendo com Jesus e tudo mais, a gente viu a coisa ganhando um corpo diferente, entende? Então, foi fantástico. Então, hoje a gente faz isso mais direcionado para as famílias que a gente atende ali. Uau. A ONG nasceu antes da igreja. A ONG nasceu antes da igreja. E como que foi esse processo de, depois de ter uma ONG, plantar uma igreja no mesmo bairro? Doideira. Loucura. Loucura. Tá, vamos. Como que aconteceu, na verdade? Tá. A gente começou o trabalho com crianças lá. E aí as crianças, a gente começou reuniões de célula com as crianças. Depois de reuniões com célula, a gente pegou aquela apostila da acompanhamento inicial e começamos a visitar a casa delas, das famílias delas. Nessas visitas das casas das famílias dela, uma família se converteu lá no Imperial, que eles eram, assim, é uma das famílias chaves que a gente fala, né? Tem todo lugar que a gente vai implantar uma igreja, a gente tem que ter a pessoa-chave, né? Que é uma pessoa que ela tem autoridade naquela comunidade. E uma favela, ela tem pessoas assim, então tem famílias ali que são historicamente que norteiam aquele lugar. Então, uma dessas famílias norteadoras se converteu com a gente. Olha. A matriarca ali se converteu com a gente. Quando ela se converteu, a gente começou a fazer célula na casa dela. E abrimos uma célula, depois abrimos 2 células, 3 células, 4 células, foi abrindo células. Aí a gente falou, tá, beleza. O que nós somos? Nós estamos trabalhando com crianças, escolar, educação, não queremos ser igreja, não somos igreja. Beleza. Pegamos uma Kombi do Rogério, ficávamos colocando todo mundo na Kombi e levando para a igreja de Barueri. Ficamos fazendo isso. Isso todo domingo. Isso todo domingo. Até que a gente viu que o público não começou a... eles não entendiam as ministrações. 2, eles se sentiam muito deslocados. Barueri é distante de uma cultura de comunidade e não estava dando certo. Então, eles não se sentiam pertencentes daquela igreja. Aí a gente falou assim, beleza. Aí eu virei pro pastor Gumer, né, e falei assim, pastor, tá acontecendo essa situação, o que você acha, né? O que você nos sugere? Ele falou assim, o que você tem aí? Ele falou assim, a gente tem a sala onde é a ONG, que é a minha casa, tal. Ele falou assim, então começa umas reuniões aí, faz um louvor, uma palavra e vai embora. Eu falei, beleza. Então a gente começou, de domingo, se reunir com essas pessoas que tinham se convertido nas células, ali na sala de casa, e fazer. Então, tinha goteira, já tive culto que a gente fez o culto lá chovendo e era o escadão, lá é um escadão, né? Então, para as pessoas entrarem, era tudo molhado para dentro de casa. Então, assim, era uma sala pequena, com um microfone e uma caixa e vamos pregar o evangelho. Amor por Jesus e vamos para E cima. vamos embora, né? Então, a gente começou a fazer isso, de domingo e tal. Então, a gente ia para Barueri e fazia esse culto lá na Casa Aurora aos domingos. Então a gente começou assim, aí foi 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, e aí não cabia mais. Aí eu falei, misericórdia, né? O que a gente vai fazer? Aí a primeira coisa que passou na minha cabeça foi, eu vou alugar outra casa aqui dentro da favela, maior, para fazer o culto lá dentro, né? E tudo mais e tal. E aí a gente não teve paz nesse sentido. A gente reuniu a galera e falou, não temos paz nesse sentido. Até então a gente não tinha cabeça de ser igreja. Então era só um lugar. Tudo fluindo muito naturalmente. Era um lugar pra gente fazer os cultos, as pessoas estão se convertendo, beleza. Aí começou a se tornar uma igreja, porque as pessoas começaram a chamar outras pessoas, a virar congregação, então é a minha casa, é a minha igreja, tudo mais. Beleza, aí eu lembro que nós nos reunimos o time que estava junto com a gente ali e participávamos das mesmas células em Barueri.
e que já estavam se voluntariando na Casa Aurora. Então, por exemplo, a Marta era de artes, então ela pintava com as meninas lá, fazia umas coisas. Então, cada um dos nossos voluntários faziam coisas lá. A Naya era de fotografia. Então, eram as coisas, Legal. assim, eram oficinas, né? Eles trabalhavam como ONG lá. Então, a gente reuniu essa galera que estava com a gente, fomos pro sítio e a gente tirou um tempo de oração e jejum lá para ver se era realmente para a gente abrir, se era a direção de Deus para nossa vida, se era o que Deus estava querendo. E a gente assistiu paz e falou, é uma igreja. Então é uma Legal. igreja, é uma igreja, é uma igreja. Beleza, muda tudo, né? Muda. Aí de repente eu já não faço mais parte de uma igreja estruturada, linda, maravilhosa. Exatamente. E aí a gente falou, beleza, virou uma chavinha na nossa cabeça. Não digo também que foi de uma hora para outra. Tem muita coisa que nós estamos virando aí dessa chavinha, de que nós precisamos construir coisas. Então tem coisas que a gente descobre a necessidade no caminhar da abertura dessa nova igreja, que a gente vai descobrindo. Então, quando nós viramos essa chave, falamos, vai ser uma igreja, beleza. A gente começou a se reunir mais intencional com essas células e tudo mais, tá? Falou a igreja e tudo mais e tal. Aí, esse lugar ficou pequeno, a gente começou a se reunir num bar, lá na frente. Que era de uma irmã também que tinha aberto a casa, era para células e tudo mais, a gente tinha lá. Não tinha se convertido, isso é uma história bem legal. Comecei uma célula lá. Isso é legal porque nem sempre quantidade é aprovação de que tá dando certo. A mulher do bar foi um exemplo desse. Tem várias histórias, né? Mas a gente fez uma célula na casa dela, constantemente, tinha uma média ali de 20 pessoas na casa dela. E aí a gente chegava todo final da série e falava assim, olha, você quer entregar a vida para Jesus? Ela, não, a gente não quer, tá? Mas a gente gosta muito de ouvir a palavra de Deus. Isso foi por algum tempo, assim, né? E elas não queriam transformação de vida, era um encontro social das pessoas no bar, naquela célula, de 20 pessoas, 25 pessoas, mas elas não queriam Jesus, uma aliança com Jesus. Então a gente encerrou a célula lá, porque ela não é a intenção. Entende? Não é não é o que nós queremos. Nós queremos que essa pessoa tenha realmente uma aliança com Jesus, uma transformação com Jesus. Enfim, mas naquele tempo a mulher abriu o bar pra gente e a gente ficou fazendo culto lá. Aos domingos, se reunindo lá e tudo mais. Até que uma membra nossa, da nossa igreja, que se converteu com a gente, ela virou pra gente e falou assim, Gabriel, muito legal que a nossa igreja está crescendo, tal, aqui está ganhando outras pessoas, mas eu não me sinto muito confortável de estar prestando culto ao Senhor dentro de um bar. Aí ela falou, vou te falar. Eu falei, e na minha cabeça de missão, eu falei assim, cara, que muito louco, eu tô fazendo um culto no bar, no meio da favela, e todo mundo vendo tal. Estamos arrasando. Não, estamos arrasando. Aí a pessoa me virou e falou assim, olha, eu não gosto porque aqui era o ambiente onde eu me drogava. Aqui era onde eu bebia, onde eu vinha com roupas indecentes, onde eu fazia coisas indecentes, e é um bar, então nas prateleiras ainda tinha as bebidas, que eram as bebidas que eles consumiam ali no coisa. Então, isso pesou muito no meu coração. Eu falei, cara, não é aqui então. Não tá tão louco como eu achava que era, né? Na minha cabeça pequena. E aí vamos começar a orar então por outro espaço. Começamos a orar. E aí foi quando a gente encontrou esse lugar, esse galpão também, que era um galpão zerado lá. Só cinza, parede, não tinha nem parede, lá no Imperial. Nós começamos a orar também sem R$1 no bolso. E vamos, então, fizemos uma proposta pro proprietário. Ele topou a nossa proposta lá e falou assim, olha, vamos reformar do zero e vamos... Ele falou, não, beleza. Aí a gente falou, beleza. Vamos pra cima, falando com o Gumi, pode ir, tal. Tá, como é que paga isso? Que dinheiro. Né? Tem um custo. O preço do avivamento. O avivamento tem custos, Tem. né? Tanto da entrega de vida nossa, a entrega de oração, devoção e tudo mais, mas de trabalho e de dinheiro mesmo, né? Enfim, aí a gente pegou o valor, chamamos um arquiteto, pegamos o valor que ia mais ou menos para construir a igreja ali, e a gente cotizou isso, né? Dividiu em cotas com todo mundo. Então cada um tinha Uma parcelinha ali. uma parcela para pagar da igreja. Então, nós aqui como liderança também tínhamos a nossa cota. Vamos conseguir, sei lá, cada um fica com R$500, R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000 e vamos cotizando até pagar a reforma da... Bem estratégico. Bem estratégico, exatamente. Então, a gente foi atrás, ligando para todo mundo, mandando mensagem para todo mundo. E assim, a igreja lá fortaleceu. Recebemos muitas ofertas para a igreja deslanchar. Então, foi um tempo que a gente viu o mover de Deus que passou tanto recurso na nossa mão que a gente nem sabe como foi. Mas Deus pôs a mão e a coisa aconteceu. Então, e aí nós estamos lá hoje como igreja. Quantos anos já? Estamos... Eu sou bem ruim com idade, mas a gente está entre 5 a 6 anos ali nesse trabalho.
Com igreja, acho que a igreja está com 4 anos. 4 anos. Então é uma igreja bebê, assim, né? Tá nascendo ali. E agora a gente está numa fase mais de constituir ela, de estabelecer ela, mas é um trabalho assim contínuo, né? Enfim, mas foi esse processo. Então não foi algo natural. E também as pessoas que estavam conosco na instituição, elas também abraçaram a missão da abertura dessa igreja. Então quem era só voluntário para fazer oficina começou a ser líder de célula, começou a pastorear, começou a discipular Além de pessoas estar na naquele ONG e lugar. também na igreja. Aí a gente inativou eles na ONG. Olha. E todo mundo focou, tirando uma, que é a pedagoga, todo o restante do time a gente tirou da ONG para focar na igreja. E hoje a ONG já caminha com outros voluntários, outras pessoas, mas por esse trabalho a gente direcionou as energias deles, de todo mundo agora hoje, para a edificação da igreja local. Legal, né? legal. A gente trabalha aqui com um público bem jovem, né? Então, até a nossa missão de vida é fazer com que o jovem estude a palavra de Deus. E hoje você está com quantos anos? 28. 28. Então, há 4 anos atrás, quando plantou a igreja, tinha 24 anos de idade. Como foi plantar uma igreja sendo tão jovem, né? Como esse desafio e também essa honra, né? E o que você pode falar para o jovem que talvez, eu sou jovem demais para fazer a obra de Deus? Na verdade, tem que aproveitar, né? Essa idade. Exato. Essa é a idade para essa é a fazer idade, isso, né? Olha, de novo eu volto falando que não foi planejado. Mas eu acho que uma coisa que me sustenta, desde o começo, sustenta até aqui, é saber que é a mão do Senhor. Então, nada do que a gente está fazendo ali é por nós mesmos. Né? Então, nada do que a gente está estruturando, a igreja é do Senhor, as pessoas são do Senhor, o reino é do Senhor. Então, nós estamos prestando um serviço terceirizado, né? Nós estamos cooperando com o que Deus está fazendo. Amém. Então, isso manteve sempre meu coração muito alinhado. Entende? Então, se algo dá errado, como várias vezes já aconteceu, várias coisas que saíram do meu planejamento como liderança, 100%, assim, eu falo, né? Mas eu não jogo isso sobre mim, porque eu sei que a gente está num processo de aprendizado, eu sei que Cristo é quem coordena a igreja, quem lidera a igreja, e nós estamos ouvindo a voz de Deus e caminhando, ouvindo a voz de Deus e caminhando. Então, esse processo contínuo, desde jovem até agora, e vai ter outras também, a gente já está sonhando com outras igrejas também, em nome de Jesus. Mas é esse processo de sempre ouvir a voz de Deus, manter o coração no lugar certo, humilde, manso, e também aprender muito. Né? Porque uma coisa que me ajudou muito, 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 muito é ter o coração aberto para repreensões. Então, de ouvir e falar assim, olha, vem na minha igreja. Até hoje acontece isso. Vai alguém na minha igreja e fala assim, isso aqui tá errado mesmo, então vamos mudar. Esse lugar aqui tá sujo, vamos limpar. Então, isso mantém o time caminhando para o lugar correto, entende? Porque eu não possuo toda a verdade, eu não também posso ter a expectativa de que com 24 anos ou 28 anos que seja, eu tenha o pleno discernimento de Deus a respeito de uma igreja, em todas as suas complexidades. Isso não vai existir. Eu preciso caminhar em um corpo, eu preciso caminhar em unidade. Submeter uns aos outros. Né? Eu preciso me submeter uns aos outros, eu preciso aprender com outras pessoas, eu não sei de tudo. E até verdades que eu achava que eu sabia com 24 anos, hoje com 28, pai de família, eu sei que eu não sabia. Entende? Então são coisas que você vai... Se você se permite ser moldado por Deus, Legal. Você vai sendo preparado por Ele, né? Deus está refinando a gente, né? Por isso que esse é muito louco, eu acho que esse é o melhor do ministério, né? Quando a gente acha que a gente está fazendo algo para o Senhor, Ele não está interessado com o fruto das minhas mãos, assim, sabe? Ele está trabalhando algo em mim, entende? A expectativa dele é que eu seja mais parecido com Cristo a cada ano que passa. Nossa. Que eu ame a Cristo a cada ano que passa, mais do que eu amava antes. Então, essa é a vontade de Deus. Para isso, Ele me deu o ministério. Olha que legal. Entendeu? Então, a visão é um pouco diferente. Entende? A ideia de como e por que nós fazemos o que nós fazemos precisa ser alinhada, né? E isso ajuda muito. Acho que um conselho que eu daria é aprenda a ouvir. Tenha um coração manso, humilde. Tenha certeza que você não sabe de tudo. Aprenda realmente com outras pessoas que já estão há anos-luz de você. E também eu acho que uma coisa interessante é você entender qual a graça Deus te deu. Né? Como assim, qual a graça Deus te deu? Dentro de todos os ministérios que nós temos, né, de apóstolo, evangelista e tudo mais, tal, flua no dom que Deus te deu da melhor forma possível, né? Você entendendo isso e você achando o lugar que Deus te deu, cara, você não vai querer fazer outra coisa, entende? Então as coisas elas crescem organicamente, mas a gente está só amando a Jesus e sendo obediente. Então eu não penso mais a respeito das coisas, eu não penso se eu estou
fazendo algo ou não fazendo algo. Eu sei que é ali que eu tenho que estar. Eu Bom. sei que é aquilo que eu tenho que estar fazendo, entende? Então, é aquilo que eu estou movendo na minha vida, é em prol de amar Jesus, né? A gente acabou de passar da conferência da, da paz. E a gente foi muito ministrado nesse sentido, de entregar tudo a Jesus. E é Sim. só isso que a gente está A fazendo. ministração da pastora Rebeca Da falou muito. Rebeca foi isso, e é só isso que a gente está fazendo, entende? Então, eu só tô ali amando a Jesus e amando a pessoas, né? E isso é o maior privilégio que a gente tem na nossa vida, né? De passar a vida inteira amando a Jesus, né? Só que isso só passa por um coração humilde e quebrantado, né? De que você está sempre, constantemente ouvindo, disposto e fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, né? Então, acho que isso mantém a chama acesa, né? E até a Bíblia fala que Deus faz fogo, né, aos seus vento aos seus anjos e fogo aos seus obreiros, alguma coisa nesse sentido, aos seus ministros. Tem até uma música, né? Fogo aos Uhum. seus ministros. Então Deus, na minha visão, no meu entendimento, Deus ele derrama o fogo dele no coração dos ministros. Assim como usa o simbologia ali, né, do vento aos anjos, né, para levarem as mensagens, para serem mensageiros de Deus, Deus derrama fogo ao coração do ministro. Então, se você não está fazendo algo, se você não está desenvolvendo algo com as suas mãos mesmo, gastando a sua energia para o Senhor, não espere que venha o fogo da paixão por Deus. É. Só que o que me garante que eu vou estar apaixonado pelo Senhor ano que vem, no próximo ano, no outro ano, é que minha vida está conectada com o que Deus está fazendo. Eu continuo um ministro do Senhor. E Ele vai derramando fogo do amor dele no meu coração. Então, a gente precisa entender essas coisas e caminhar nisso, e é maravilhoso. Uau, glória a Deus. Gabriel, caminhando para o fim, está sendo muito bom aqui. Fala um pouco sobre o amor em ação. Nossa, até caí aqui. Quem pegou aí, viu? A gente queria ouvir um pouco sobre o amor em ação. Hoje, você falou muito do trabalho social que tem sido feito, de discipulado dentro da comunidade. Ele é muito organizado pelo Ministério Amor em Ação, Aham. né? Então, explica para o pessoal o que é realmente o amor em ação, como ele funciona, as suas frentes e como que as pessoas também podem ajudar, não só financeiramente, mas de todas as formas possíveis, né? Legal. Então, o Amor em Ação é o braço de justiça da nossa igreja, né? Legal. Então, nós caminhamos nesse ministério. Então, o nome já fala que é o amor em ação, né? Quando aquele seu coração realmente em prol ao perdido, em prol ao vulnerável, ele se torna algo prático. Porque só eu saber que alguma brecha, alguma lacuna social existe, não faz que nada mude. Eu posso até postar na minha rede social uma foto e falar assim, ai, isso aqui é uma injustiça. Mas se eu não transformo essa minha indignação em uma ação prática, não gera transformação. Então, o coração do ministério é esse, né? Que o seu amor, a sua paixão por Jesus, o seu amor por pessoas, culmine em ações práticas. Então, é esse basicamente. Todas as nossas frentes, elas caminham nessa mesma estrutura que eu te falei, que caminhou, que a gente conversou aqui um pouquinho sobre a Casa Aurora, que é o trabalho com crianças. Que é essa questão da continuidade da frente. Então, hoje nós temos ali, nem sei quantas frentes eu vou falando delas, mas todas elas são focadas na continuidade. Então, eu não vou fazer uma ação pontual, solta, exclusiva, que não culmine na pregação do evangelho e que as pessoas encontrem Jesus no avanço da igreja. Legal. Né? Nós cremos, e até é uma coisa que nós temos desenhando, bem desenhadinhos, de que várias igrejas vão abrir por conta dessa causa social. Então, assim como abriu, por exemplo, a igreja ali no Imperial, através de um ministério social, nós cremos que várias igrejas serão implantadas também através da ação social de pessoas cristãs amantes de Jesus que entenderam o seu propósito. Então, hoje a gente tem quais frentes? A gente tem o VOI, que trabalha com as crianças ali no discipulado delas semanalmente. A gente tem o Novamente, que é uma clínica de psicólogos. A gente reuniu, né, uma rede de psicólogos cristãos ali na nossa igreja. Então, hoje é uma demanda gigantesca de pessoas que precisam de um atendimento clínico psicológico mesmo. Então, se é uma pessoa para te aconselhar nesse sentido profissional, cara, que seja da mesma fé que você. Isso é fantástico. Sim, com certeza. Então, nós temos essa frente, nós temos a frente de Nova Vida, que é realmente que cuida de todo tipo de captação, de recursos, de cestas básicas, de alimento para as famílias e presta toda essa assistência para a igreja local toda e para as igrejas também e parceiros nossos ao redor do bairro também e de Barueri, da cidade. A gente tem agora a frente do Libras da nossa igreja, né? Então, Paz Libras, que a gente teve uma turma se formando agora, mais de 30 pessoas ali que vão começar a servir a igreja local no Libras. A gente tem tanta coisa. Agora a gente tem o Refúgio Materno, que é uma frente que trata com as mães no processo delas de maternidade, tem tanto no processo de gravidez como no pós também. Muitas mães e famílias não têm acesso
não tem rede de apoio, não tem nada disso, as mulheres estão sozinhas. Nesse sentido, a gente acabou de passar uma situação nessa na igreja, que a menina, o filho dela nasceu com 24 semanas, está lá prematuro na UTI, a família não tem nada e a gente está correndo com esse ministério para servir essa família com coisas mesmo, né, para prestar essa assistência mostrar o amor de Jesus através disso. Também, a gente tem o Amor nas Ruas, também que faz um culto lá com os rapazes da rua, com a intenção das pessoas que estão em situação de rua, com a intenção de até, se precisar de uma internação, a gente tem pessoas já que estão internadas nas clínicas através do Amor nas Ruas, que querem uma transformação de vida. Então, é essa continuidade. Então, tudo para servir e para realmente falar que Deus está chegando nesses lugares, o reino de Deus está chegando nesses lugares. Né? E aí a gente vai abrir quantas frentes for necessária para que isso aconteça, mas sempre com a mesma visão. Né? A nossa visão, eu creio muito forte que o poder e a autoridade foi dada à igreja. Então, tudo que a gente for fazer como assistência precisa culminar no avanço também da igreja local, na implantação de novas igrejas. Então, a gente está desenhando o ministério, e o ministério, na verdade, foi desenhado nesse propósito de fortalecer a igreja local ou abrir novas igrejas locais através do projeto do Amor em Ação. Então, esse é o nosso coração. Uau, glória a Deus. E quem quer servir ou como que faz? Quem quer servir, ele pode entrar no nosso site, do amoremassaobarueri.com.br. amoremassaobarueri.com.br. Isso, no Instagram também é Amor em Ação Barueri. E nos seguir lá, nos mandar um direct e a gente falar o que está queimando no seu coração, como você gostaria de servir, como você gostaria de participar e até ofertar com a gente, de somar com a gente e vamos junto, né? Hoje quem entrar no site já consegue fazer uma doação através do site. Já consegue fazer uma doação através do site lá, consegue até apadrinhar nossas crianças que são nossos alunos, eles estão lá, tem umas fotinhas dele, né? E a gente faz um apadrinhamento. Então, se você apadrinha uma daquelas crianças lá, você recebe uma cartinha da criança com o relatório dela mensal e também você pode trocar, você pode conhecer, né? Sempre nesse sentido de discipulado. Então você pode, é a mesma criança que você vai acompanhar ela. Legal. Então você sabe o ano inteiro ali como que ela está indo na escola, como que ela está desenvolvida na instituição, como que está caminhando o ministério dela ali. Então que a gente está desenvolvendo. Sensacional. O discipulado em diversas frentes. Exatamente. Glória a Deus. Exatamente. Glória a Deus. Gabriel, obrigado, viu? Antes da gente encerrar, queria que você desse uma mensagem pro pessoal, falasse algo que tocou no seu coração aí. Algo que tocou no meu coração. Brincadeira, mas para mim foi um privilégio muito grande estar aqui, estar compartilhando um pouquinho do que a gente está vivendo. A gente sabe que isso é só o começo do que Deus tem para fazer na nossa vida. E só queria, eu acho que deixar o desafio de te deixar um pouco mais instigado, né? Seja ousado, ame a Jesus acima de todas as coisas, né? Porque isso é o principal mandamento ali que Deus nos deu. Em segundo, ame as pessoas. Não tem como amar pessoas se isso não se torna algo prático. Então, busque muito tempo de intimidade, muito tempo de paixão por Jesus, que seu coração seja incendiado por Jesus, e aí ele vai incendiar seu coração para você fazer o que ele deseja da sua vida, do seu propósito, do seu chamado. Não tenha medo, se arrisque, o erro faz parte do processo de amadurecimento. Se você não errar, você não vai crescer, e ouse errar com Jesus, né? Não sei se existe isso, mas ouse errar com Jesus, né? Que até as coisas que dão errado, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, caminhe, ande, ouse e ame pessoas. Acho que é isso. Obrigado. Imagina, foi uma honra, prazer foi meu. Amém. Esse foi o Graco Podcast de hoje. Compartilhe com seus amigos e vamos juntos crescendo na graça e no conhecimento de Deus.